Fala pessoal do YouTube, cê tá bom? CP aqui na área trazendo mais um vídeo para vocês. Vocês sabem da minha opinião sobre a ciência e da tecnologia, tá? Eu sou cientista, fiz faculdade, mestrado, doutorado e eu vou dizer para vocês uma coisa, tá? Da vez mais que eu estudo a ciência, eu sei aquela frase, nada sei, tá? Então, o universo é muito grande, a gente não tem domínio de nada, a gente não é conhecedor de nada. E me irrita muito quando as pessoas se acham melhor do que o outro. É a primeira coisa que me irrita. Quando cientistas, pessoas, professores que têm um curso de mestrado, doutorado, eles se sentem maior do que o outro e se sentem na necessidade de dizer que tem um conhecimento maior que o outro. Tudo papo furado e tudo conversa fiada, tá? Então eu vou dizer nesse vídeo aqui para vocês 10 razões. Eu vou só citar 10, eu poderia citar 1000, tá? Eu vou citar 10 coisas que a ciência estava errada, tá? E a vida prova isso. A vida prova que a ciência estava errada. A primeira coisa que eu vou citar aqui para vocês é uma coisa simples, tá? Quando eu era menor, os cientistas, né, os livros de biologia falavam o seguinte: os animais só matam para comer. Essa era a afirmação dos livros de biologia no passado, da ciência. Aí depois disso, o que aconteceu? A Discovery Channel começou a viver no mato. Pegava as câmeras e começou a ficar 1 ano, 2 anos no mato filmando. O que descobriu? Descobriu que os animais não matam só para comer. Eles têm outras razões para matar. Vou citar algumas. Tem bicho que mata por vaidade. Tem bicho que mata por orgulho, tá? Tem um leão que chega ali, quer cobiçar a fêmea, ele vai lá e mata. Ele não tem vontade de comer, ele só mata por causa que ele se acha o maior e alguém tomou o espaço dele. Tem leão que mata os filhotes, simplesmente por brincadeira. Tem animais que são psicopatas, que matam porque gostam de matar, sim. Né? Animais psicopatas são aqueles animais que matam por prazer, não por necessidade. Então, sim, os animais não matam só para comer. Eles têm outras necessidades e outras razões. Por isso, a ciência estava errada quando disse que os animais só matam para comer. Segunda razão que a ciência está errada. Não existe consenso entre os cientistas. Você pode ir em qualquer defesa de mestrado, defesa de doutorado, palestra de cientista. Tu vai ver uma discussão entre eles, afervorada, por sinal, cada um defendendo o seu ponto. Uma vez eu vi um congresso que falava sobre o café. Aí tinha os defensores do café, tinha os críticos do café e tinha os que ficam no meio termo, que nem defendia e nem era crítico. E ficavam brigando. E aí tu vai esperar, essa briga já tem mais de 20 anos, tu vai esperar eles decidir para você decidir se você vai tomar café ou não? Tu vai falar, não, eu tenho que esperar a ciência ter um consenso sobre o café. Não, meu querido, tu que tem que decidir o que é melhor para você. Será que a ciência tem razão? Então, e os cientistas ficam brigando todos os dias. Um defende uma coisa, outro defende a outra, né? Recentemente, um cientista estava defendendo que tem que usar a máscara e o outro fala que máscara não faz diferença nenhuma. Então, a pergunta que eu quero fazer para você é o seguinte: em quem confiar? E se você não acredita no que eu estou falando, vá em 3 especialistas médicos. Você vai ver que os 3 têm opiniões diferentes. Então, não é a opinião do médico que importa, é a sua. É você que tem que tomar uma decisão do que fazer, tá? É isso que importa. Terceira razão por que a ciência está errada. No tratamento da saúde, especificamente, não existe nada padronizado. A ciência quer padronizar as coisas, mas o ser humano ele é muito individual. Uma coisa que serve para mim não serve para você. Então não tem como, tá? Então, esse tratamento é para quem tem diabetes. Não vai funcionar, porque existem centenas de possibilidades e existem, né, diversos tipos de diabetes e cada um reage de uma forma. Não existe isso de padronizar. Se for fulano tal, vai ser 10 mg disso aqui. Não existe isso, tá? Não tem como padronizar a ciência dessa forma.
Você pode ver os relatos médicos que os tratamentos são individualizados, tá? E os tratamentos individualizados têm tido mais sucesso do que os padronizados. Então, terceira razão porque a ciência está errada é que ela não pode enquadrar todo mundo numa mesma perspectiva. Não dá, o ser humano é individual. Então, nisso a ciência também está errada. Quarta razão porque a ciência está errada. Nem sempre os cálculos matemáticos eles dão o resultado esperado. Vou repetir, nem sempre os cálculos matemáticos eles dão o resultado esperado. É por isso que existe uma ciência da matemática chamada probabilidade e uma ciência da matemática que tende ao infinito, tá? Cálculos em cima do infinito. Porque os cálculos normais não chegam a nenhum resultado. Aí inventou-se o cálculo infinito e inventou-se a estatística, tá? Então, normalmente as pessoas confiam muito na matemática, mas a verdade é que nem sempre 2 mais 2 é igual a 4, tá? E às vezes os resultados nos surpreendem, tá? Então, a matemática não deve ser vista como uma ciência exata. Aí se você pensa, você tá louco? A matemática é a ciência mais exata de todas. Então, a matemática tem que ser vista como uma ferramenta no auxílio do homem para desenvolvimento de atividades. Então, você usa da matemática para você chegar a um determinado fim. Mas se você ficar refém dela, pode chegar um momento que ela vai te decepcionar. Aconteceu isso comigo no mestrado. Eu estava fazendo uns cálculos matemáticos, a matemática não batia, eu tive que inventar umas formas que não existem, tá? Uns gráficos loucos, uns negócios para poder entender o raciocínio da minha pesquisa, tá? Nem sempre a matemática vai bater 100%, ok? Quinta razão porque a ciência está errada. Nem sempre uma teoria ela é verdadeira. Uma teoria é uma ciência falível, ela fale. Ou seja, ela existe até o momento em que outros vêm e quebram essa teoria. Então você tem uma determinada teoria, por exemplo, né? Geocentrismo, Terra no centro do universo. Aí vem os defensores do heliocentrismo e quebrou. Não, ó, quem é o centro do universo é o Sol. O sistema é muito mais vasto, muito mais, né? Então a teoria, ela só existe até o momento em que uma outra pessoa quebra, tá? Então, vou dar um exemplo aqui para vocês. Há um tempo atrás, a ciência falava, né, que somente o mosquito Aedes aegypti transmitia, né, dengue, né, H1N1 e etc. Descobriu-se que outras espécies de mosquito também transmitia, só que em uma escala menor. Beleza? O Aedes aegypti continua sendo o alvo, o foco, porém, os outros também transmitem, tá? E eu sempre achava estranho, por que só eles? Ah, não, que o aparelho digestivo dele é mais direcionado para transmissão. Nem sempre, cara, tá? Então é muito interessante a gente falar sobre isso e a gente entende que uma teoria, ela pode ser quebrada. Uma teoria, ela é humana e ela pode ter falhas e pode ser quebrada. Sexta coisa que me mostra que a ciência estava errada. O ser humano ele tem a mania, né, de achar que ele é o centro e que entende tudo. O ser humano mal arranha a superfície e ele quer achar que domina o universo. Ele não sabe nem onde que está o nariz dele e acha que domina o universo, tá? Mal nós conhecemos as profundezas do oceano. Não existe nenhum equipamento terrestre capaz de explorar com segurança todo o oceano terrestre. Você pode até tentar chegar lá no fundo, mas que tu tem uma chance enorme de morrer, tem. E é tanto que 5 pessoas morreram nessa exploração num submarino que dito inquebrável, tá? Então o homem mal arranha a superfície dos oceanos, ele está tentando desvendar o segredo do universo. Eu acho até graça. Então, coisas que a ciência também estava errada. Sétima razão porque a ciência está errada. O homem ele não consegue encontrar paz. O homem ele não tem paz nem consigo mesmo e nem com os outros. Existe uma guerra, né? Não só da Ucrânia e da Rússia, do grupo israelenses, né? Estados Unidos, China, existe uma guerra há muitos anos entre o homem, né? Entre as raças, entre as culturas.
O que é a temática principal dessa guerra? Um homem deseja poder e ele quer subjugar o outro. É isso, simplesmente isso. Não é por causa de território, não é por causa disso, não. É um que se acha maior que o outro e quer derrubar o outro. É simples assim, desde os primórdios da humanidade. Então, o homem ele nunca foi capaz de encontrar a paz. O homem não é capaz de ser pacífico. E é mais uma coisa que a ciência estava errada, porque a ciência sempre fala do homem como um ser racional, e ele não é. É um ser que muitas vezes é pior do que um animal. Oitava razão porque a ciência estava errada. É muito comum que a ciência ataque, a Bíblia e os cristãos, porque a ciência acha que ela tem toda a razão e ela diz que o que foi que aconteceu foi a teoria da evolução. Do nada surgiu uma molécula primordial que se transformou na vida, que se transformou no macaco, que se transformou na gente. Teoria mais falha e mais incorreta de toda, nunca se achou uma prova concreta, um fóssil concreto que demonstrasse a evolução. A evolução existe sim entre raças. Por exemplo, você tem raças diferentes de gato. E você pode perceber que existe um tipo diferenciado entre gato e o outro. Isso é mais ou menos uma evolução, mas não se provou ainda uma evolução como a ciência e a biologia fala, que é a teoria de Darwin e as suas teorias de evolução, tá bom, pessoal? Então, até hoje eles não provaram, tá? E sempre brigaram contra a Bíblia e tal, mas até hoje não acharam nenhuma prova nesse sentido. Nona razão porque a ciência não está certa, a ciência errou, teoria do Big Bang. Nunca houve uma prova que existiu uma grande explosão e a formação de planetas, tá? Nunca houve essa prova. Pelo contrário, os grandes cientistas da ciência provam que sempre o universo foi criado do jeito que está, de uma vez e rapidamente. Não existe uma prova de que houve uma grande explosão e formou. Inclusive, isso não faz sentido, Segundo os grandes cientistas, massa atrai massa. Se houvesse uma grande explosão, os planetas seriam dispersos, eles não ficariam parados. Não faz sentido essa teoria. E sim, a ciência estava errada nesse respeito e não existe prova do Big Bang. Não existe nenhuma prova que ele existiu. É tanto que as discussões, elas esbairam até hoje. E a última razão que a ciência está errada. Eles não conseguem explicar Deus, tá? Eles não conseguem explicar Deus. Então eu vou dar uma razão aqui bem simples. Se não existe Deus, o que fala para o terremoto parar? O terremoto podia ficar terremotando a vida inteira. Um terremoto no Japão, de vez ficar 14 segundos, ele ficaria um ano. O que faz ele parar? O que faz o maremoto parar? Quem controla os ventos? Quem controla o oceano? Quem controla tudo? Quem está guiando, guardando? Quem tem as malhas do destino nas suas mãos? Então, me dizer que tudo isso é ao acaso me parece muito esquisito e é muito mais fácil que exista, acredite no ser poderoso chamado Deus, que eu acredito que sim, tá? E é muito mais fácil a gente acreditar que Deus existe do que o mundo não tem. Nós estamos sozinhos e sem existência que nos controle, tá? Então, é muito fácil você acreditar na ciência e não entender os outros aspectos da vida. Vou dar um exemplo para vocês entenderem como que a ciência estava errada. Há um tempo atrás, ficou se discutindo por que os computadores da NASA não estavam calculando, faltava algum tempo aqui, nos tempos da contagem estava faltando. E aí, um cientista lembrou de um versículo que a mãe dele falou, se eu não me engano de Josué, que Deus parou a terra por 14 horas, E aí, esse tempo que estava faltando, das 14 horas, é o tempo que estava faltando na contagem do cientista. Então, explica isso aí, meu amigo. Explica como que o homem calcula e não chega a lugar nenhum. E mais uma razão porque a ciência está errada para terminar. Eu falei 10, mas vou citar uma última. Não existe tecnologia humana nenhuma. Vou repetir. Não existe tecnologia humana nenhuma sem falha. Me fala uma tecnologia humana feita pelo homem que não tenha falha.
Agora eu vou te falar uma tecnologia de Deus que não tem falha nenhuma: o ser humano. A perfeição pura, íntegra e espetacular. O universo, o pôr do sol, a noite, a natureza. E posso ficar falando aqui a noite toda. Me fala uma tecnologia, desde software, máquinas, equipamentos humanos que não tenha falha. Não existe, tá? E as falhas são tão grandes, que chegam a ser revoltantes, tá bom? Isso, queria falar para vocês aí, são as 10 coisas que a ciência estava errada e está errada. Então, pare de confiar 100% na ciência. Pare de confiar 100% do homem. Pare de confiar 100% no seu médico, no seu advogado. Acredite mais numa força superior chamada Deus. Porque é ela, no final de contas, que toma conta de você. Tá bom? Grande abraço. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar um like. Até a próxima. Valeu e fui!